Olá, pessoal, bom dia. Hoje é a nossa aula aqui do dia 28, a nossa aula da pós de FRS. Nós vamos falar sobre o CPC 23, mudança de política, mudança de estimativa, correção de erros, tá? Então, essa norma, gente, ela não é uma norma tão difícil assim, não é uma norma tão complexa. Tem normas que a gente vai aplicar, que elas são bem, digamos, complicadas, o entendimento e tal. Aqui não é muito, não. O que é um pouquinho mais complicado, às vezes, é a forma como a gente vai fazer, digamos assim, a divulgação até desses procedimentos contábeis que estão nessa nota, tá? É interessante que, embora essa nota já tenha sido publicada faz um certo tempo, muita gente ainda continua, digamos, aplicando o procedimento que era o anterior. E na prática, se a gente for ver, na verdade não mudou muita coisa, tá, gente? Na verdade, não há uma grande mudança em termos de procedimentos que nós fazíamos antes, aquele procedimento chamado de, como é que chama? Ajuste de exercícios anteriores com o que nós temos hoje. Tá? Então, não há, digamos assim, grandes alterações nesses aspectos. Tá? Vocês vão perceber que, basicamente, o procedimento é o mesmo. E aí a gente tem algumas formas de fazer esse tipo de registro, ou onde nós registramos essas contas, tá? Tem gente que faz de um jeito, faz de outro, enfim, nós vamos discutir isso aí um pouquinho. E aí vai a pergunta: alguém já aplicou essa norma? Acho que o Alex, uma vez a gente já tinha falado aqui, se eu não estou enganado, não sei a Janaína aí, né? Enfim, se vocês já aplicaram ou conhecem essa norma. Alguém aí nunca ouviu falar, quer dizer, já ouviu falar, mas não conhecem. A Janaína já aplicou, né, Janaína? A Janaína não, Fabiana? Já estudei um pouquinho dela. Já, né, Rose? Muito bem. Bom, então, pessoal, vamos lá. Vamos começar a falar dessa norma. Então, ó, CPC 23. Então, aqui ele separa, gente, a questão de política contábil, mudança de estimativa e retificação de erros. São três procedimentos que ocorrem com certa frequência na contabilidade atualmente. Porque quando a gente tinha, digamos, os procedimentos que não tinham as normas, ou a gente não tinha explícito esse procedimento como nós deveríamos fazer o registro aqui, o que acontece? A gente simplesmente pegava lá qualquer ajuste, qualquer alteração, às vezes você simplesmente fazia e tocava o barco na empresa, mas às vezes você estava fazendo um ajuste do exercício passado, você tinha ali uma correção de erro, você corrigia aquele erro, fazia simplesmente o lançamento lá de ajuste de exercícios anteriores e tudo bem, ficava por isso mesmo. Bom, o problema, gente, de quando nós... agora nós temos a questão de mudança de política, tá? Porque quando você está usando uma norma ou não usando e passa a aplicar, você está mudando de política contábil. E isso tudo, seja na mudança de estimativa, que nós vamos falar, na correção de erro ou na mudança de política, isso tem um impacto quando você está analisando o balanço, tá? Que impacto? Bom, imagina que o Alex está fazendo um ajuste agora na empresa dele de alguns milhões, tá? Eu passei por isso. Na empresa na qual eu trabalhei, a gente fez um ajuste uma vez de contratos de leasing, e esse ajuste foi de R$ 1.600.000. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, o ajuste foi tão relevante na empresa que até o controller global, o controller, na verdade, da regional, né, na época, que ele era um inglês, o Ian, o nome do cara era Ian, que o Ian veio da Inglaterra só para a gente explicar para ele como é que seria aquele lançamento. Era um lançamento de leasing, tá? E olha que interessante, hein, pessoal? Olha só como é a questão do desconhecimento, né? E eu tenho que dar a cara a bater, porque o que acontece? Nós tínhamos um procedimento de leasing aqui no Brasil, antes do CPC 6, que era o seguinte, a gente não separava em financeiro e operacional, certo? Simplesmente a gente lançava aquilo como o pagamento mensal, tá? A gente não tinha aquilo reconhecido no ativo. Muito bem, só que quando eu assumi a controladoria, tinha o primeiro diretor financeiro, depois eu assumi, a gente não tinha ainda essa norma, já era posterior a 2008, tá? Já tinham as normas, mas ainda não a do leasing, e a gente não estava aplicando. E aí o que acontecia? A gente estava aplicando errado.
Só que, assim, quer dizer, nós entendíamos que estávamos errados, mas o controller anterior, o diretor financeiro anterior, ele já aplicou a norma de acordo com a norma internacional. Ele fez o contrato de leasing, ele trouxe a valor presente, ele descontou os contratos. Bom, tudo bem, a gente fez, a gente vinha seguindo essa contabilização até o diretor financeiro, na época, ele levantar um questionamento falando que aquilo não estava correto. Bom, quando ele falou que não estava correto, então a gente fez todo um levantamento, não sei o quê, o impacto do ajuste, esse impacto seria de 1.600.000. Muito bem, quem nos auditava na época era a Price, foi lá o gerente da Price, a sênior lá, que era responsável pelo trabalho, e a gente teve que fazer uma reunião, 2 inclusive, e tal, para explicar como que era, o que tá. E nem a Price, na época, questionou o lançamento, eles só queriam entender o que era 1.600.000. Só o ajuste, tá, Luciano? O valor do leasing era muito maior. E o impacto que isso dava, você imagina, na verdade era um ajuste que a gente ia ter que aumentar a despesa em 1.600.000, e a empresa já vinha tendo bastante prejuízo. Isso, assim, gerou e a empresa lá fora era uma empresa de capital aberto, tá? De capital aberto, e aí, consequentemente, o impacto era muito grande, certo? Bom, o fato é que, assim, a gente acabou fazendo o ajuste, tá? A gente, assim, eu também, né, convencemos o diretor, quer dizer, o diretor convenceu lá o controller, a gente mostrou os levantamentos para a Price analisou, deu um parecer, falou que tinha que fazer mesmo, tal, não sei o quê, fomos lá e fizemos, beleza. Bom, depois que eu comecei a estudar as normas, viu, Rose? Olha só, depois que a gente começa a estudar as normas, eu já não estava mais na empresa, e aí eu comecei a falar assim, puxa, aliás, pessoal, é justamente aquela planilha que eu fiquei de colocar para vocês, eu esqueci, né? Não coloquei a planilha. Puxa vida, eu até anotei aqui. Meu Deus. Tem que publicar. É justamente aquela planilha que eu falei para vocês. A gente fez esse ajuste e esse ajuste gerou uma despesa de 1.600.000. O diretor financeiro, ele que surgiu, eu analisei na época, achei que o diretor financeiro estava correto, a gente explicou para a Price primeiro falou que estava ok, e a gente explicou isso para a direção da empresa, né? Como eu disse, veio o controller lá fora, e a gente mostrou isso para eles, e eles simplesmente aprovaram. Muito bem, o ajuste foi feito. Bom, na hora de fechar o balanço, gente, nós fechávamos o balanço e tal, mas não se fazia nota explicativa. A Price, ela auditava basicamente digamos, o que ia para o IFRS. Então, aqueles valores, lançamentos que basicamente interferiam no IFRS, eles olhavam o que era moeda local, o que era local, digamos assim, contabilidade local, né? Eles nem olhavam, não queriam nem saber. Então, a gente não fazia nem nota explicativa. E olha que era uma empresa grande, tá? Uma empresa grande. Muito bem. E eu lembro que nós fizemos esse ajuste, um impacto enorme no resultado, e não foi feito nenhum procedimento específico, como diz aqui no CPC 23. Essa norma aqui, ela surgiu depois, tá? Desse processo, surgiu depois. Mas mesmo assim, né? A gente percebe que se você simplesmente faz o ajuste, como nós fizemos na época, voltando, tá? Essa norma ainda não estava vigente na época. E a gente simplesmente fez lá o ajuste de exercícios anteriores e acabou. E aí depois você não coloca isso em nota explicativa, porque a empresa não estava fazendo nota explicativa, não tinha lá um detalhamento. Então, isso faz o quê? Prejudica a análise da empresa. Então, o objetivo do CPC 23, gente, é fazer com que, quando você está analisando, fazendo a sua contabilidade, está identificando que houve uma mudança de política, uma mudança de estimativa ou uma retificação de erro, basicamente ele está falando o seguinte, olha, você precisa informar isso aqui de maneira adequada para o usuário da sua demonstração contábil, porque ao fazer isso, ele vai ter comparabilidade, tá? E a comparabilidade é um aspecto qualitativo das demonstrações. Então, eu preciso comparar, preciso ter condições de fazer essa comparação entre o que nós fazíamos ou o resultado do passado e o efeito de determinado ajuste ou mudança de política agora, ou alguma correção de erro, tá? O mais interessante foi que nós fizemos uma correção de erro,
tá? E aí, nessa correção de erro, a gente simplesmente não divulgou, né? Não mudou nada. Assim, a gente perde a comparabilidade, tá? Enfim. Então, isso é um problema sério, tá, gente? Então, esses procedimentos aqui, eles não são complexos, mas muita gente acaba não fazendo, tá? E principalmente, por exemplo, como você pega lá, a Janaína, que trabalha com algumas empresas grandes, né? O Alex, que está em empresa grande, a Rose, né? Que fala assim, não, quero fazer um up aí, eu inclusive, né? Vamos fazer um up aí na minha contabilidade, no meu processo contábil e tal. Então, ao fazer isso, né? A gente precisa... só anotar aqui. A gente precisa efetivamente aplicar essa norma, tá? A gente precisa aplicar essa norma. Muito bem. Então, vamos lá, qual que é o objetivo dela? Primeiro, definir critérios para a seleção e a mudança de políticas contábeis. Então, nós vamos entender o que é uma política e quando a gente deve mudar. E aí, o que nós devemos fazer caso a gente mude uma política contábil. Outra coisa, o tratamento contábil e a divulgação de mudança. Por quê? O tratamento contábil, a gente vai... nós vamos ver que há duas formas aí de fazer, digamos assim, registrar os eventos quando se trata de uma mudança de política, tá? Ó, esses 3 itens aqui. Então, quando ele fala aqui, ó, a gente tem o tratamento contábil. Opa! A gente tem aqui, ó, o tratamento contábil. Quando nós estamos falando de política, quando nós estamos falando de mudança de estimativa ou quando nós estamos falando de erro. Então, esses 3 itens aí, eles têm procedimentos específicos digamos assim, de registro. Então, este aqui e este aqui é parecido, tá? Este aqui é diferente desses outros 2. Então, a gente vai entender como é que funciona isso. Ó, outra coisa, melhorar a relevância e a confiabilidade nas demonstrações. Isso é conseguido, digamos assim, essa melhoria na relevância e na confiabilidade, em grande parte porque você consegue comparar melhor. Ó. Então, permitir sua comparabilidade ao longo do tempo com as demonstrações contábeis de outras entidades. Gente, se eu faço uma mudança desse tipo, como eu falei para vocês, o valor era relevante, tá? E aí você simplesmente não divulga, não coloca isso em nota explicativa ou não tem ali um posicionamento, digamos, para demonstrar para o usuário por que, como e quais os impactos, você perde essa comparabilidade. Então, você pode ter uma empresa que, imagina, num ano teve um lucro bastante relevante, no outro ano você fez um ajuste, teve prejuízo, e no outro ano você fez, como você não tem o prejuízo, você não tem aquele ajuste, então você passa a ter lucro de novo. Então, você vai ter uma situação assim, né? Quer dizer, a empresa vem, prejuízo, lucro. Ou o contrário, né? A empresa está com prejuízo, de repente você faz um ajuste, tem lucro e tal. Só que é só um ajuste. E se você não divulga isso, a empresa perde essa comparabilidade. Tá? A pessoa que está analisando o balanço, seja o empresário, o contador, o banco, quem quer que seja, ele não consegue enxergar a evolução do negócio. Às vezes a gente olha, gente, isso aí é um problema de gestão, de análise, tá? Você está olhando ali, muitas vezes, um determinado procedimento, né? Você está fazendo uma análise de um balanço, só que muitas vezes a gente não tem informação suficiente para expurgar algumas coisas. Então, por exemplo, se você vem com a empresa numa situação normal e tem um prejuízo muito grande, você precisa identificar qual é o motivo. Às vezes você tem um ajuste, e se você não demonstra isso na nota explicativa, como eu, analista, vou saber do que se trata aquilo. Então, eu vou achar que a empresa naquele ano foi muito ruim, e às vezes não é o caso. Tá? Às vezes trata-se somente de um ajuste, trata-se somente de um procedimento contábil que a empresa fez. Bom, então, ele melhora a relevância e a confiabilidade, porque a demonstração ela fica, digamos, mais bem apresentada ou melhor apresentada, consequentemente ela se torna mais confiável e principalmente comparável, tá? Seja ao longo do tempo, porque eu consigo comparar com ela mesma, e com relação a outras empresas, tá? Muito bem. Então, até onde essa norma vai, né? Qual é o alcance dela? Isso deve ser aplicado na seleção e na aplicação políticas contábeis, bem como contabilização de mudança nas políticas, mudança de estimativa
e retificação de erro de períodos anteriores. Tá, gente? Então, outra coisa que é importante aqui, que eu vou ser sincero, tem casos que isso varia de caso a caso, é o próprio efeito que a gente tem, digamos assim, na questão tributária, quando a gente tem um erro, um ajuste de exercício anterior, por exemplo, quando tem uma correção de erro. Porque às vezes você está ali corrigindo um erro, né? E aquele erro, digamos assim, lá atrás você reportou um prejuízo, só que aquele erro faz com que você tenha um lucro. Tá? Então, tem gente que acha que eu não devo mexer na parte fiscal lá atrás e tem gente que acha que eu devo voltar e mexer na parte contábil lá atrás. Muito bem. E aí você, vamos supor, se você teve lá atrás um prejuízo, com esse erro você passa a ter lucro, então em tese você deveria ter pago imposto lá atrás. Bom, então aí há alguns pensamentos divergentes com relação ao aspecto fiscal. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, tá? Bom, então eu vou aplicar isso, né? Então, sempre que eu falar de mudança de política, mudança de estimativa ou correção de erro, vamos entender o que é cada um desses itens. E outras, os efeitos tributários, então, da retificação de erros, né, e de ajustes retrospectivos feitos para aplicação na alteração das políticas são contabilizados e divulgados de acordo com o CPC 32. Muito bem. Este CPC aqui, pessoal, nós vamos ver ele mais para frente. Eu acho que não sei se todo mundo aqui já viu, acho que não, né? O que esse CPC fala? Que a gente tem na contabilidade diferenças temporárias e diferenças permanentes. Essas diferenças temporárias e permanentes, elas fazem com que a gente precise reconhecer aí um imposto de renda e contribuição social diferido, seja a pagar ou a recuperar, porque ele está gerando diferença contábil lá no balanço, tá? Então, essas diferenças contábeis, elas precisam ser reconhecidas. E o CPC 32, nós vamos ver mais para frente, ele fala, olha, então, se você tem uma diferença temporária, você precisa, então, reconhecer ali um ativo ou um passivo diferido, né, do imposto de renda e a contribuição social. Então, por isso que ele diz isso, porque muitas vezes nessa mudança de política ou nessa correção de erro, você tem esses aspectos relacionados ao CPC 32, tá? Esse CPC 32 é uma norma que eu acho um pouquinho complicada, principalmente para quem não apura imposto, né, principalmente pela base do lucro real. Bom, gente, e aqui a gente então entra nas definições. Prestem muita atenção, porque essas definições elas são fundamentais, elas são muito importantes para a gente poder entender essa norma como um todo, tá? Então, primeiro, políticas contábeis, aqui ele fala, políticas contábeis são, gente, olha só a abrangência do que é uma política contábil: princípio, base, convenção, regra, práticas específicas. É basicamente tudo que você faz, aplicados pela entidade na elaboração e apresentação da DRE. Lembrando que aqui nós estamos falando de como você vai preparar e aqui é a forma como isso vai estar na sua demonstração contábil, tá? E a gente não pode esquecer que depois nós vamos ter a questão da divulgação, tá? Nós vamos ter que fazer aqui, divulgação, aí sim, hein? Vamos fazer a divulgação, tá? A divulgação, ela vai entrar depois na nota explicativa, tá? Mas vejam, gente, eu quero chamar a atenção aqui para vocês, porque basicamente tudo que a gente faz é política. Então, os princípios que a gente aplica porque é uma política contábil. As bases que você utiliza para você fazer aquele tipo de cálculo. Então, por exemplo, eu estou considerando vida útil, tá, pessoal? Você fazer a depreciação é uma política contábil, você tem que fazer, tá? A base que eu uso para calcular a depreciação, por exemplo, é uma política contábil. Eu posso mudar essa política, tá? Então, a forma como eu apuro o custo, a forma como eu vou controlar, né? Se eu estou usando PEPs ou EPS. Então, gente, isso é política, porque são regras, são coisas, são itens que a gente está aplicando nos registros da empresa o dia a dia, tá? Então, vejam que é bem amplo, hein? São princípios, bases, convenções, regras e as práticas específicas aplicadas pela entidade na elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. Gente, essa questão aqui e as regras práticas específicas é um negócio muito interessante. Vocês sabem que eu sou evangélico e uma vez eu estava na igreja, a gente estava tendo, eu não lembro se era acho que culto dos homens, um negócio assim, era um culto
num domingo de manhã, tá? Na escola, aproveitaram a escola bíblica dominical e fizeram lá o culto, era um pastor convidado. E eu teve uma coisa que ele falou que me impactou bastante naquele dia, né? E é muito interessante, pessoal. E tem, por incrível que pareça, tem a ver com isso que ele fala aqui, ó. Por incrível que pareça, ó. Regras e as práticas específicas aplicadas pela entidade, tá? Bom, o que significa isso? Aquele pastor naquele dia, ele falou assim para mim, ó. Então eu vou pegar aqui, vou pegar a Luciana e a Rose, né? Que eu sei que tem cabelos compridos aí, né? Rose, acho que a Janaína também tem. Então vamos imaginar, vamos pegar a Luciana é evangélica, ela frequenta a Congregação Cristã no Brasil, tá? Como ela tá lá na congregação, acho que é a congregação, né? Então, eu sei que você vai na Universal, né? Mas vamos pegar exemplo lá na congregação. Na congregação, as mulheres não podem cortar o cabelo. Você pode cortar o cabelo, Luciana? Você pode? Pode. Então, mas a congregação não permite. Vocês sabem disso, né? A congregação é aquela igreja que é toda padronizada, cinza, né? Ela não permite, né? Então, se vocês veem aquelas mulheres com aquele cabelo comprido, quando você vai na igreja, Luciana, você usa véu na igreja? Lá, você coloca o véu no cabelo e tal? Não usa, mas na congregação usa. Agora eu te pergunto, eu já vi um vídeo de uma senhora também, no TikTok, é até engraçado, né? O pessoal faz até piada, fala assim, a mulher fala assim, maquiagem, né? Uma senhora, maquiagem não pode, é pecado. Depilação não pode, é pecado, né? Um monte de coisa simples, básica, que tanto a mulher quanto o homem, né? Ela dava vários exemplos, ela falava que não podia, que era pecado. E, gente, para muitas pessoas, as pessoas falam assim, isso aí é fanatismo, tal, né? Bom, a questão é a seguinte, vocês acham que isso é fanatismo ou não? Alguém acha aí que isso pode chegar a ser fanatismo, não? Não? Bom, é o seguinte, ó. Então, exatamente isso, Luciana. O que acontece é o seguinte. Por exemplo, a gente tem doutrinas nas igrejas, tá certo? As igrejas, elas têm as doutrinas porque elas têm determinados pontos da palavra que elas acreditam ou elas seguem mais fortemente, enfim, né? E isso são as práticas. E isso foi uma coisa bem interessante, né? Que esse pastor naquele dia, por que eu falei de algumas igrejas, né? Então, por exemplo, a gente tem que guardar o sábado ou não tem que guardar o sábado? A gente tem que dar o dízimo ou não tem que dar o dízimo? Gente, essas são discussões que muita gente faz, mesmo dentro da própria igreja, tá? Mesmo dentro vamos falar assim, dos evangélicos, tem muito essa discussão. E aí o pastor lá falou o seguinte, falou, olha, irmã, se você, por exemplo, congrega na assembleia e lá na assembleia eles dizem que não pode cortar o cabelo, então se você cortar o cabelo é pecado, tá? Se lá na sua igreja você aprendeu que não pode, por exemplo, homem ter cabelo comprido é pecado, se você acredita ou segue aquela doutrina, então é pecado. Né? Então vejam, isso é a prática, pessoal. Isso é a prática. É lógico que a gente não dá para sair falando tudo, isso aí não é, ou isso aí é, depende, sabe por quê? Porque são interpretações. Então, quando a gente fala aqui, né, da norma, muitas vezes a gente está falando exatamente isso, ou seja, então eu interpreto que para nós aqui esse procedimento é uma política, tal. Para outros pode até nem ser, para outra empresa pode não ser, mas para aquela sua empresa, aquilo é como se fosse uma política contábil, porque você segue e para você aquilo, ele entra dentro de algum desses conceitos aqui, né? Ou seja, para você pode ser um princípio, para outro pode ser somente algo que não é uma base que você usa no seu dia a dia. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, né? Porque o conceito de política contábil é muito amplo, tá, gente? Então, quando a gente fala, por exemplo, se você falar no formato de, por exemplo, a teoria que é a teologia aplicada na igreja lá da Luciana, por exemplo, não sei se a Luciana até sabe disso, né? Na Igreja Universal, por exemplo, é a chamada teologia da prosperidade, né?
que é diferente, por exemplo, do que é falado numa igreja presbiteriana, do que é falado, por exemplo, na minha igreja, né? Ou aquilo que você vê numa igreja pentecostal, de forma geral. A minha igreja, ela não é necessariamente pentecostal, né? Não sei se vocês já viram, tem muita igreja pentecostal. Quer ver? Eu vou dar um outro exemplo, pessoal, do que é, digamos assim, claro, estou fazendo uma relação entre o que é política contábil com aquilo que a gente vê dentro das igrejas, né? Não é pregação, não, viu? Né? Mas é assim, quando a gente fala, por exemplo, em línguas, né? Tem muita gente, pessoal, que acha que se não falar em línguas, a pessoa não está com o Espírito Santo ou coisa do tipo. O que não é necessariamente verdadeiro, pessoal, tá? Primeiro, na Bíblia, a gente não tem necessariamente relatos de pessoas falando em outras línguas, tá? É uma questão de estudo. A pessoa fala assim, não, mas em Atos 2 eles falaram. Não, eles falaram na língua deles e as pessoas entenderam, ou seja, eles falaram no idioma deles e as pessoas entenderam no seu próprio idioma. Não se trata de falar em língua, se trata de falar em outro idioma. Tá? E tem outras passagens aí. Se a gente for pegar toda a vida de Cristo, em nenhuma passagem a gente vê Cristo falando em alguma língua que ninguém entendia. Tá? Então, para alguns isso é muito relevante. Tá? A gente tem um culto na família que as primas da minha esposa lá, assim, elas só falam, não, porque tem que ser batizado no Espírito Santo. Eu já fui batizado nas águas, pessoal. Então, a Bíblia não fala que Jesus foi batizado teve um batismo específico com o Espírito Santo. Quando ele estava sendo batizado nas águas, o Espírito Santo desceu sobre ele, tá? Mas não quer dizer que as outras pessoas precisam ser. Mas isso é uma questão de interpretação, né? Tem gente que... O que eu estou querendo dizer, não estou falando que está certo ou que está errado, mas é que para uma igreja pentecostal, se eu falar isso, eu posso até ofender uma pessoa da igreja pentecostal. Eu falo, não, porque precisa batizar. Como é o caso dessas primas da minha esposa, que a gente tem um culto toda semana. Amanhã, inclusive, nós teremos culto da família, tá? Mas é assim, vamos falar assim, para essa igreja, digamos assim, pentecostal, então, falar em línguas, o batismo no Espírito Santo, muitas vezes o retetê ficar girando lá, é política contábil, ou seja, a pessoa tem que fazer, se não fizer, tem gente que se sente até mal porque não consegue falar em línguas, né? Enquanto você vai em outras denominações, isso não tem, tá? Então isso, pessoal, são regras e práticas específicas, eu estou fazendo uma analogia com aquilo que a gente faz na contabilidade e aquilo, por exemplo, que a gente tem nas igrejas, tá, gente? É só uma analogia, tá bom? Então, quando a gente fala dessas práticas, o que você faz nos seus balanços contábeis que é prática, que você faz sempre naqueles clientes? Eu tenho certeza que a Janaína, ela tem clientes lá que ela faz procedimentos que são específicos daquela empresa, e talvez tenha uma outra empresa que tem aquele procedimento, mas não é tão específico. Então, pode ser política para um e pode não ser para outra, tá? Mas, via de regra, esse conceito é tão amplo que tudo passa a ser política, e a gente precisa tomar um pouco de cuidado, porque às vezes a gente não sabe, gente, se você está mudando uma política ou se você está mudando aí uma estimativa, tá? Ou se aquilo é uma estimativa ou se aquilo é um erro. O erro é mais fácil, mas muitas vezes não fica muito claro, tanto é que tem um slide aí que fala sobre isso. Quando você tem uma política ou uma estimativa, às vezes não dá para saber, tá? Mas vamos adiante, pessoal. Tá claro que ficou o conceito de política contábil, pessoal? Né? Ficou aí? Eu falei, fiz bastante analogia aí com o que a gente vê no dia a dia aí, né? Não fica brava não, tá, Luke? Eu falei que lá é a teoria... Você sabia, né, Luke? Lá é a teoria da prosperidade, né? Que tem na Igreja Universal, do R.R. Soares, na do Bispo... são várias aí. É uma linha, chama chamadas igrejas neopentecostais, né? Na realidade mas outra hora a gente fala sobre isso, tá? Eu estou estudando teologia e a gente vê bastante isso daí. Mas a gente... Uma outra hora fala sobre isso. Enfim, mas são linhas específicas, ou digamos assim, são políticas específicas que são aplicadas. Então, fazendo analogia, é aquela coisa, digamos, mais ampla que a gente tem na aplicação no dia a dia da contabilidade, tá bom? Então, políticas contábeis. Quando a gente vem aqui para mudança de estimativa, gente, mudança de estimativa é um pouco mais fácil o entendimento, tá? Eu, pelo menos, acho. Erro
e mudança de estimativa é mais simples. Quando você fala mudança de política, como é muito abrangente, às vezes a gente não sabe se eu estou mudando uma política ou se eu estou mudando uma estimativa. Mas vamos lá. A mudança na estimativa é um ajuste nos saldos contábeis do ativo ou de passivo ou nos montantes relativos ao consumo periódico de ativo que decorre da avaliação da situação atual e das obrigações e dos benefícios futuros esperados associados aos ativos e passivos. Tá? Vamos entender bem isso daí. As alterações nas estimativas contábeis decorrem de nova informação ou inovações e, portanto, não são retificações de erros. Bom, gente, eu vou ler o erro, tá? Ó, erro, tá? O que é um erro? Erro de período são omissões ou incorreções nas demonstrações contábeis da entidade, de um ou mais períodos anteriores decorrente da falta de uso ou uso incorreto de informação confiável. Então, pessoal, eu vou voltar, nós vamos falar um pouquinho do erro de novo, mas vamos entender. Então, o que é uma mudança de política? É, digamos assim, são todos aqueles procedimentos que você aplica na sua empresa e que você muda, tá? Mas aí, olha só, eu estou mudando as bases, tá? Eu estou fazendo um processo novo ou estou mudando o processo. A mudança de estimativa, ela funciona assim. Nós temos, pessoal, ativos e passivos, tá certo? Bom, esses ativos e passivos, eles têm a seguinte característica. Os ativos, eles vão gerar benefício econômico futuro. Os passivos, eles vão gerar benefício econômico futuro a partir dos ativos que eles, digamos, financiaram, tá bom? Aí a gente tem o seguinte, os ativos vão gerar fluxo de caixa, em tese, e os passivos, eles vão consumir fluxo de caixa, certo? A questão é, quando isso vai acontecer? Quando que eu tenho ali uma política, um determinado, a gente pode até falar uma política, quando que eu tenho ali uma política contábil, no momento que eu fiz o registro, eu adotei uma política contábil, isso aqui nós vamos registrar assim, e aí você tem uma estimativa de quando o caixa vai ser consumido no caso dos passivos e quando os caixas serão gerados, ou os benefícios, digamos assim, no caso dos ativos, tá? Bom, um exemplo disso, de estimativa, é quando a gente fala, por exemplo, de uma provisão. Então, por que a provisão é uma provisão e não é um contas a pagar? Porque trata-se de uma estimativa, tá? Então, o que eu faço? Eu vou, hoje, vamos supor, dia 28 de agosto, eu vou pegar ali, vou reconhecer uma provisão no meu balanço que trata-se de, digamos, um gasto que eu vou ter aqui na empresa no futuro, tá bom? Então, essa dívida passou a existir, eu vou ter que reconhecer, perfeito. Mas vejam que isso vai acontecer no futuro, tá? E eu estou estimando daqui um ano, daqui 2 anos. Eu acho que isso aqui, essa despesa vai acontecer 2 anos. Então eu reconheço a despesa e reconheço o passivo. Vejam que isso é uma estimativa contábil, tá? Qual é a política? A política é reconhecer os passivos, as provisões quando nós as identificamos. Essa é a política. A estimativa é o cálculo que você faz e a estimativa de período que você tem. Eu vou reconhecer, vou gastar esse dinheiro daqui 2 anos. Beleza. Tá claro, pessoal, esse exemplo? Ou a gente pode pensar... Viu, professor? Um estudo daquela perdas estimadas lá, com provedores duvidosos, né? Que é o antigo termo. Isso entra? Entra também, é uma estimativa. As estimativas que nós temos no balanço em geral, né? As perdas em geral, tá? Então, por exemplo, Rose, nós temos, as perdas nós temos perdas a gente chama de perdas estimadas para crédito e liquidação duvidosa. Hoje, essa é a nomenclatura, né? Que a gente chamava antigamente PDD. Então, você tem as perdas estimadas, pode ser no estoque também. A gente tem as perdas nos investimentos, nós temos perdas por impairment no investimento imobilizado intangível, nós temos provisões, tá? Nós temos estimativas de juros a pagar, por exemplo. Muitas vezes nós temos, quando você faz valor presente, né, que você tem que trazer valor presente, isso não deixa de ser uma estimativa, embora porque você usa uma determinada política para fazer esse cálculo. Mas você pode mudar a taxa, por exemplo,
tá? Então, tudo isso, ó, vida útil dos ativos, valor residual dos ativos, que mais? O próprio método dos ativos. Então, tudo isso são estimativas. Então, ó, voltando aqui, vou pegar até o gancho que a Rose falou. Eu fiz uma venda e tenho lá um contas a receber, tá? Vou receber um dinheiro, beleza. O cliente vai me pagar. E eu tenho uma estimativa de receber isso daqui 6 meses, tá? Vejam só, quando você já faz a contabilização, você já faz, porque teoricamente, teórica não, né? Você contratou aquilo com o cliente e o cliente vai te pagar dali 6 meses, fechou. Então, isso teoricamente, se a gente for pensar bem, é uma estimativa. Por quê? Porque pode ser que o cliente não te pague, tá? Você espera receber. Mas vamos imaginar que está chegando perto ali, o cliente fala, ih, eu não vou conseguir te pagar, meu. Não vou conseguir te pagar, eu vou pagar um pouco mais para frente. Tá bom, então a Rose, por ter uma política contábil efetiva de reconhecer a perda assim que ela fica sabendo, então ela vai lá e vai reconhecer essa perda, faz uma conta redutora no ativo, né, e lança lá como despesa. Perfeito. Vejam só, por quanto tempo? Olha, vejam que aí ela está falando o seguinte, olha, eu acho que eu vou receber daqui 6 meses. Então tá, em 6 meses está dentro do meu prazo. O cliente liga falando, daqui 3 meses eu vou te pagar. Então tem gente que faz o seguinte, tem gente que só reconhece a PCLD, depois você tem a política lá que é assim, então até 180 dias não reconhece, de 180 a tantos dias, às vezes é 30, 60, 90, até 90 não reconhece, de 90 a 180 você tem um procedimento e assim vai. Então você tem, cada empresa usa uma política diferente. E aí, quando você reconhece essa perda, você fala assim, puxa, eu não vou receber isso. Se você está falando que não vai receber, então você está estimando que não vai receber, tá? E aí acontece do cliente pagar, então você reverte, tá? Ou a gente pode pegar até mais fácil, a vida útil, E outra, essa perda ou uma provisão, como eu tinha falado inicialmente, eu vou registrar no meu passivo e acho que vou ter que pagar esse valor daqui 2 anos. Só que quando chega no final do primeiro ano, aí você fala, não, isso aqui não é mais... Faltaria 1 ano, né? Passou o primeiro ano, faltaria 1 ano, você fala, não, isso aqui eu vou pagar daqui 3 anos. Então, você tem 1 ano que falta, mais 3 ou mais 2. Então, veja que você fazendo isso, você está mudando a estimativa, porque a política é fazer o reconhecimento. A depreciação é a mesma coisa. Então, você pega ali a depreciação, tá? Você estimou a vida útil de um bem, sei lá, em 5 anos. Quando chegou no 4º ano, você fala, não, esse bem ele aguenta mais 5. Então, ou mais, vamos falar assim, mais 4, pelo menos, para completar 10. Tá? Você estimou inicialmente em 5, quando chegou no 4º ano, você viu que falta mais 4. Então, o que aguentaria chegar aos 10. Beleza, então você muda. Isso é mudança de estimativa. Tá bom, pessoal? E por que a gente faz essas mudanças? Nós fazemos essas mudanças porque, olha só, né? O consumo periódico do ativo, tá? Que a gente faz, ou aqui ele fala aqui, ó, ou avaliação atual e das obrigações e dos benefícios futuros, né, que estão associados a esses ativos e passivos, ou seja, o tempo que o ativo vai gerar benefício, o tempo que o passivo vai consumir caixa, né, o tempo que ele vai levar para se realizar. Então, isso tudo está baseado em expectativa, ou seja, em estimativa. Então, qualquer mudança que eu faço nas estimativas, e por que a gente faz isso? Como ele fala, às vezes você tem uma nova informação, uma informação que eu não tinha lá atrás, ou você tem alguma inovação tecnológica, ou você tem, digamos assim, muitas vezes até um procedimento legal. Às vezes você tem uma mudança na própria norma que faz com que você tenha que mudar aquela estimativa. Uma vez feito isso, você está mudando de estimativa. Tá claro isso aí, pessoal? Tudo bem? Ficou claro, Rose? Luciana? A Lulu? Sou fã da Lulu, hein, Lulu? Bom, olha só. Tudo isso daí, como eu disse, na hora que você está ali contabilizando, fazendo, né? É muito comum você, digamos, ter um confronto
e falar assim, puxa, isso aqui é uma política ou isso aqui é uma estimativa? Eu lembro que uma vez, pessoal, eu não vou nem lembrar o caso, tá? Eu estava falando sobre isso na faculdade, lá na Trevisan, na graduação. E vocês sabem que lá a gente tem o perfil, hoje lá está 100% online, hein? Ó, o perfil lá, ele é um perfil muito de auditor, né? Por conta da própria história da Trevisan. Então, eu lembro que eu estava dando aula e estava falando sobre essa norma, e aí teve um aluno, ele era gerente, eu acho que da Ernest, uma coisa assim, gerente ou supervisor, ele era uma das lideranças, e ele auditava uma empresa, uma companhia aérea, tá? E ele perguntou assim, professor, o senhor está falando isso daí? Eu tive uma reunião com o pessoal da companhia lá essa semana, com o cliente, né? E a gente estava discutindo exatamente algo parecido. Ele apresentou um cálculo que a companhia aérea fazia, de provisão, de reconhecer a receita. O caso era tão complexo que ele chegou para mim, professor, isso aqui, o senhor acha que é mudança de política ou mudança de estimativa? Tá? Infelizmente eu não lembro o caso, que era complexo, né? E ele falou comigo ali na frente, ali na lousa, ele desenhou lá, tal, como era a operação. E aí ele perguntou, isso aqui é estimativa ou isso aqui é política? Bom, e estou contando esse caso para vocês verem que tem determinadas situações que é muito fácil você identificar, mas tem outras, pessoal, que não é tão simples assim. Tem determinadas situações que você separar política de estimativa não é algo tão fácil, tá? É algo mais, digamos assim, complexo, né? Um negócio mais... Não que a gente não consiga, tá, pessoal? Mas é algo que demanda uma certa análise, tá bom? Ô, professor, Oi. posso pensar que políticas contábeis eu olho o passado? Vamos lá, melhora um pouquinho. Como assim, Rosinho? Assim, quando eu dei uma pesquisada nesse CPC, eu coloquei na minha cabeça que para entender ter uma definição, né? Mais fácil Tá. para mim entender. Não sei se os colegas aí, né? Mas eu entendi o quê? Que políticas contábeis, eu olho o passado como eu fazia para mudar, né? Seria ali vamos usar a palavra disrupção, né? Eu vou alterar o passado, né? E para mudar vou mudar uma política do passado, né? Então eu entendi assim, que políticas contábeis seria eu olhar o passado, e uma mudança de estimativa eu penso que seria olhar daqui para frente. Então, por isso que eu estou perguntando se políticas contábeis eu poderia pensar assim no passado. Até pode, até pode. Você está falando aqui, eu estou pensando, acho que até dá para a gente pensar assim, porque quando você fala, é que assim, o ajuste contábil de uma política, quando você muda a política, ele é retrospectivo, é passado realmente. Uma mudança de estimativa, você olha para frente, ou seja, é daquele momento para frente, né? Mas tem determinadas situações que a gente não sabe, basicamente, Rose, vamos falar assim, vai, até gostei do que você falou, porque a gente até poderia pensar dessa maneira, tá? Então, por exemplo, aquilo que eu fazia no passado, eu vou mudar. Então, em tese, né, de forma, digamos, mais simples, eu estou mudando de política. Tá bom, poderia ser. Porque a estimativa não deixa de ser, ó, eu fazia de um jeito e agora eu vou fazer de outro. Você está mudando a estimativa. Né? É que o que nós poderíamos falar, complementando o que você disse, seria assim, quando eu mudo de política, era algo que eu fazia no passado e agora eu estou fazendo diferente. Tá? Eu continuo fazendo aquela coisa, mas de forma diferente. Ou eu não fazia e agora eu faço. Pode falar, você ia falar, Rose? Alex? Professor, que eu entendi assim, a política contábil são as regras do jogo. Quando a gente Basicamente. começa um jogo, a gente se reuniu aqui e definiu a regra. Só que no decorrer, nós vimos que algumas regras ali não estavam bom para todo mundo, ou não estava bom para esse grupo. Então, nós vamos mudar algumas regras para se adaptar a futuros eventos aí, ou corrigir algumas distorções que já ocorreram. Mas a gente não vai voltar atrás daquelas distorções, é para olhar para frente e melhorar. Sei lá, eu acho que eu fui mais nessa linha.
O passado é o passado, eu não vou mexer nele. Eu posso corrigir os efeitos do passado, mas o passado eu não vou mexer. Isso, exato. Na verdade, a mudança de política, você não mexe no passado, você apresenta, vamos falar assim, você divulga o efeito, né? Você ia falar, Rose? Não, só da forma que ele falou, bem legal também, para mim assimilar. Talvez a minha dúvida aí, depois vou falar com o senhor, seria a forma de colocar isso na nota explicativa, né? Tá. A gente vai falar aqui. Ó, eu vou pegar uma colega da Luciana ali da Igreja Universal, hein? Né? Bom, olha só, aí é uma mudança de política, hein? Se você pega, é André Surak, né? Ela era aquela lá da Universal, né, Luciana? Que mudou, não é? Então você pega, ó, ela tinha. Isso, ela saiu, exato. Então, e por quê? É uma mudança de política, em tese. Veja, ela não estava na igreja, foi para a igreja, e aí lá na igreja, enfim, ela mudou de política. Aí ela sai da igreja, ou seja, ela está fazendo algo totalmente diferente daquilo que ela estava fazendo enquanto estava na igreja. Só para ter uma ideia, ó, então isso, em tese, é uma mudança de política. Ela mudou, ela fazia de um jeito e passou a fazer de outro. Se é melhor para ela, ou se é pior para ela, o que aconteceu, o que não aconteceu, veja, isso exatamente, eu sei, Luciano, eu concordo com você. Falar que é pena é complicado, né? Mas eu concordo, enfim, né? E ainda está processando a igreja, né? Ainda está processando, mas quer os 2 milhões de volta. Mas assim, veja, e isso é uma mudança de política, tá? É mais ou menos isso. Então, por exemplo, eu aplico, vamos lá, ó. Então a Rose tem cliente, tá? A Rose tem cliente. E lá o cliente dela não apura custo, não tem contabilidade de estoque, não consegue fazer nada disso. Eu respondi semana passada uma dúvida de um aluno lá dos treinamentos da Contimatic aí, falando sobre isso. Então, o cara ele não tem como se diz, não tem controle de estoque. Então, como ele não tem controle de estoque, né? Aí a Rose vai lá e usa o critério fiscal. Usa o critério fiscal, beleza. Aí depois ela foi lá, implantou com o cliente, falou, né? Falou com a Luciana mostrou lá no Contimatic como é que faz o controle do estoque direitinho, se dá para fazer lá, enfim, pelas notas, não sei o quê. E aí ela falou, então agora nós vamos fazer esse controle aqui no cliente. Então ela passa a fazer. E aí ela passa a controlar o estoque do cliente pelo PEPS, né? Eu sei que não, Luciana, só tô brincando. Mas vamos supor, então lá eu vou começar a controlar o estoque. Tá bom. No momento em que você passa a controlar o estoque, e aí você passa a fazer, digamos assim, a apuração do custo daquele comércio pela média ponderada e não mais pelo critério do custo, né? Desculpa, critério do custo não, o critério fiscal é uma mudança de política. Porque, é como o Alex falou, eu fazia, e o que a Rose falou, né? Eu fazia de um jeito e hoje eu mudei. Tá? Então, por isso que eu até usei o exemplo pegando o gancho que é da Luciana, né, que ela falou que é da Universal, eu lembrei dessa moça lá, né? Ela vivia de um jeito e mudou o jeito de... Ela vivia de um jeito antes, mudou e mudou, ou seja, você tem 3 mudanças de políticas. E aí, pessoal, qual é o problema disso? Quando você muda a política contábil, né? Eu concordo, Rose, deveria ter sim, tá? Essa questão do controle de estoque é fundamental, porque se você, olha só, se você cadastra os produtos, né, ou lá ele tem o cadastro de produto e você tem a nota fiscal que fala a quantidade que está entrando, a quantidade que está saindo, o sistema deveria fazer isso, deveria ter esse tipo de controle. Isso ia facilitar muito, mas muito, a apuração do custo das mercadorias, né? Ia ser assim algo realmente que facilitaria, assim, seria impressionante, porque nenhum outro sistema tem. Quer dizer, a semana passada o cliente me ligou e falou, um absurdo você não ter isso, como a contabilidade não tem isso? Exato. Só que, na verdade, né, Rose, o controle do estoque é do cliente, né? Não é da, É isso que eu ia falar, professor, Sim, ele é gerencial. dele. Lógico, não é do escritório, é do cliente, né? É como a Luciana falou, lá naquele sistema de gestão da Contimatic que tem. Lá ele controla a produção, controla faturamento, controla contas a pagar, receber. Aí esse sistema de gestão que a Luciana falou, né, Luciana, ele é bem completo, tá?
E, aliás, pessoal, aproveitando o gancho aí, se me permitem, eu fiz a implantação do meu sistema na nuvem, estou pagando, vou pagar aí, acho que R$300, tá? E praticamente desativei o meu servidor aqui no escritório. Até o Fabiano me ajudou ontem, né? Que deu um errinho lá no contábil, mas o meu sistema agora é nuvem. Qualquer coisa que eu quiser está na nuvem. Vejam, eu tenho o Contimatic local e utilizo como nuvem. Olha que interessante, né? O Contimatic é local, mas utilizo como nuvem. Por quê? Ainda vou ligar para o professor para falarmos disso, aqui não deu tempo. Então, Rosi, é exato. Ó, eu estou pagando R$300 para o UOL, tenho um servidor de 50 GB, tenho 4 GB de memória RAM, uma taxa de transferência de 300 megabytes por segundo e pago 300 porque eu adicionei um disco, um HD de 100 gigabytes, fora 1 tera, 2 teras que eu tenho aqui, né? Fora 2 teras que eu tenho aqui. Então, é uma coisa impressionante como facilita, você acessa de qualquer lugar, só que você só pode ter 2 usuários, tá, Rose? Se você quiser mais, aí você precisa ter uma licença à parte do Windows, mas nada que não dê para resolver, tá? Enfim, então, vejam só, então eu faço de um jeito e mudo, tá? E aí nós temos vários exemplos. Então, por exemplo, dei um exemplo fora da contabilidade. A moça estava na igreja e saiu da igreja. Ela tinha um padrão de vida, hoje tem outro. Beleza. Mudou de política, mudou a forma. Tá, eu apuro o custo do meu cliente baseado no método do custo e agora eu vou utilizar o método da média ponderada. Bom, então aí você tem uma mudança de política. Veja que não é uma mudança de estimativa. Ou Aí vocês vão ver também agora a correção de erro, tá, pessoal? Porque, por exemplo, vou fazer uma pergunta para vocês que nós vamos avançar e aí vocês depois vão me responder. A empresa, pergunto, ela deve reconhecer mensalmente por accrual, né, como a gente até acho que já falou aí, as férias e 13º que incorre da empresa? Eu preciso reconhecer isso mês a mês? Sim ou não? Eu entendo que sim, né, professor? Porque se a pessoa trabalhou ali já 15, 16 dias, ela já tem o direito. Exato. Já é uma obrigação que a empresa vai ter que pagar. Exatamente. Então, igual o 13º também. Se trabalhou, acho que 15, 16 dias, você já tem direito a um 12º. Isso, então, exatamente. A empresa já tem que te pagar. Já é uma dívida. Se você trabalhou do 15º dia para frente, você já tem esse direito. O funcionário já tem o direito. Então, veja, aí a gente já cria a obrigação, né? Você já tem a obrigação aí surgindo, tá? Muito bem. Então, eu já preciso reconhecer. Tá, agora, Alex, vamos pensar o seguinte. Você tem lá, a sua empresa não faz esse reconhecimento. A sua empresa não reconhece isso, tá? E aí você vai passar a reconhecer. O que é isso? É uma mudança de estimativa? É uma mudança de política? Ou é um erro? Eu entendo que é uma mudança de política, porque ela não estava não tinha definido isso. A definição anterior era outra. A Luciana também falou que é mudança de política. Rose? Ou pode ser até os dois, né? Política e mudança de estimativa. Né? É que a gente tem que, quando você tem um fato desse, a gente precisa identificar se é um ou se é outro, tá? Não pode ser... não pode ser os dois. Porque eu imaginaria que seria uma convergência, né? Porque se você não faz uma coisa, automaticamente a outra não vai ser reconhecida. Então, vamos adiante. Estou mais para a mudança de estimativa, mas não sei. Vamos ver. Então, vamos entender agora. Vamos avançar, nós vamos responder isso daqui a pouco. Então, nós falamos aqui, gente, o que é mudança política, o que é mudança de estimativa. Está mó João Kleber, hein, professor? Começa a discussão aí. Para, né? Não, mas o João Kleber está na Rede TV, eu estou na Band, né? E estou pensando se eu vou me candidatar a presidente aí, né? Me dei pares. Oi? Olha só. Vamos ver aqui o que é. Ele fala aqui o que é omissão material ou incorreção, porque depois, na sequência, ele vai falar de erro, tá? Porque ele fala que erros são omissões
e incorreções. Então, vamos ver aqui primeiro, ó, o que é uma omissão. Ó. Omissão material ou incorreção material, veja que ele fala, omissão é quando você deixa de fazer, você omite, e incorreção é quando está errado, tá? Ó, é a omissão ou a informação incorreta, que, individual ou coletivamente, influenciar as decisões econômicas que os usuários das demonstrações tomam com base nas demonstrações, ou nessas demonstrações. Então, quando você tem, ó, e aí ele fala da materialidade, né? A materialidade depende da dimensão e da natureza da omissão, ou da informação incorreta, julgada à luz das circunstâncias a quais está sujeito. A dimensão ou a natureza do índice, do item, ou a combinação de ambas pode ser o fator determinante. Então, quando ele fala algo material, primeiro, material é algo, digamos, que está atrelado a tamanho, tá? Está atrelado a tamanho. Eu vou dar um exemplo para vocês prático, pessoal. Ontem até o Fabiano me ajudou a fazer lá aquele procedimento contábil que eu disse, e eu fiz, e aí depois estava conciliando. Acho que a gente fez de manhã, né, Fabiano? E depois à tarde eu estava ali fechando o balanço da empresa lá, que é uma empresa de lucro real, tal. Enfim, estava ali fazendo. Na hora que eu estava fazendo, eu já tinha reparado que o meu saldo bancário do mês anterior tinha dado uma diferença de R$14, R$12, uma coisa assim, acho que 14. E aí, quando eu fui fechar de novo, estava lá R$14 de diferença entre o banco e o extrato bancário e o meu razão contábil. Meu, não tive dúvida, não tive dúvidas. Sabe o que eu fiz? Meu, logo meti lá uma despesa financeira e ajustei o saldo do banco. Aí a Rose vai falar assim para mim, como assim, professor? Né? A Luciana vai falar, meu Deus, como você pode fazer isso? Né? A Janaína vai falar, ô professor, não pode, né? Precisa procurar a diferença. Bom, o que ocorre, pessoal, é a questão da materialidade. Eu estou falando de R$14 dentro de um saldo de R$230 mil. Se eu dividir, até vou fazer a conta aqui, ó, vou fazer a continha aqui, rápida, tá? Ó, 14 dividido por 230 mil, nós estamos falando em... Opa, peraí. É isso mesmo, R$14 dividido por 230 mil. Tá? Pessoal, nós estamos falando de 0,0006, alguma coisa assim. Tá? Não chega nem a 0,5%, não chega nem a 0,01%. Então, o que acontece? Né? Olha o que a Luciana falou, ó, eu faria o mesmo. Sabe o que acontece, Lu? Claro que eu falei brincando de vocês aí, mas assim, tem muita gente que gasta dias procurando uma diferença dessa. Tá? Por quê? Porque a pessoa não entende o que é materialidade. Então, a materialidade, ela está atrelada ao tamanho. Então, veja só, até brinquei com o meu assistente aqui, né? Falei assim para ele, falei, puxa, meu, R$14, cara, eu vou... Até falei para ele o seguinte, falei assim, essa semana, pessoal, eu mandei entregar 4 dos nossos, da primeira turma, 4 certificados, tá? Foram um ali na Paulista, 2 na Paulista e 2 lá enfim, lá na Vila Mariana. Ó, a Luciana falou, ó, quando eu trabalhava no escritório e dava diferença, eu ajustava no fiscal. Então, dependendo, isso a gente até pode fazer, Luciana, dependendo da materialidade, tá? Da materialidade. Eu faço essa conta, R$14 dentro de 220, era 222 mil, negócio assim. Meu, é muito, tá? É muito baixo, viu, Rose? Mas assim, é imaterial. Então, nesse caso, por ser imaterial, eu simplesmente não vou atrás. E foi o caso que eu ia comentar do certificado, né? Eu pedi para o motoboy para ele entregar esses 4 certificados. 4 certificados e um documento num cliente. Beleza. O cara falou assim, seu Maurício, ficou R$65. Aí eu cheguei para o meu assistente e falei assim, puxa, R$65, né? Aí eu falei assim, bom, mas se eu tivesse ido, eu particularmente, tivesse pego aqui o carro ou a moto e feito essa entrega, eu ia demorar a tarde toda, basicamente uma boa parte da tarde que foi o que ele fez, e eu falei assim, e a minha hora custa mais do que R$65, certo? Então, num caso desse, você tem uma diferença de R$14, tem gente que nos treinamentos fala assim, professor, eu fico lá, o meu chefe manda ficar 2, 3 dias procurando. Pô, você gasta 3 dias vamos falar assim, de trabalho,
procurando uma diferença que não muda nada em termos de informação, tá? Então, gente, a própria auditoria usa esse procedimento. Então, é importante nós entendermos o que é materialidade, tá? Não sei se ficou claro. Então, essa definição depende, tá, do que é, digamos assim, ou da dimensão, do tipo de diferença. Vou dar um exemplo. Se eu tiver uma diferença de 1 centavo entre o que eu informei na GIA, por exemplo, e o que eu estou gerando na guia de pagamento, eu vou atrás. Eu tento, os dois têm que ficar igualzinho, e aí é de 1 centavo. Por quê? Porque eu tive um cliente que teve exatamente uma informação na GIA e a guia de pagamento tinha uma diferença de 1 centavo, pessoal. O fiscal veio na empresa, tá? Por causa daquele plano nos conformes, né, da Secretaria da Fazenda. Ainda bem que o fiscal não veio para multar, o fiscal veio para informar, mas mesmo assim, o que gerou isso foi uma diferença de 1 centavo. Quando o cara falou, eu falei, eu não acredito. Falou, né, por conta disso, deu essa inconsistência lá. Aí a gente veio aqui por conta para poder orientar, tal, não sei o quê, enfim, aí o cliente me chamou, achou que tinha coisa errada, tal, enfim. Então isso pode pesar contra a gente. Então esse tipo de, por exemplo, DCTF, eu tenho um DARF lá, com diferença eu vou atrás e ajusto para deixar certinho. Por quê? Porque depende da natureza. É o tipo de operação e de conta que você está mexendo, tá? No caso do extrato bancário, eu não vou perder tempo se ele for imaterial, tá? Ou a não ser que isso interfira na tomada de decisão. Então, a gente pode ter, nesses casos, uma omissão ou uma incorreção, tá? Você pode omitir alguma coisa ou você pode, digamos, cometer um erro. Então, imagina, é muito comum a gente ver situações, nesses casos de crime, não sei o que, o cara vai para a delegacia. Então, no primeiro momento, o cara é orientado pelo advogado. Ah, não fala isso, não fala isso. Aí o cidadão não fala, ele omite. Só que depois a polícia descobre. Aí o cara fala, ah, não, eu esqueci. Tá vendo? Mas olha só, ele omitiu determinada informação no depoimento e depois isso pode gerar algum problema para ele. Então, isso é omitir, tá? Agora, tem situações, vou até pegar esse mesmo exemplo que a gente tem aí de depoimento. Pessoal, a maior parte, uma boa parte, vamos falar assim, de testemunha, quando fala que vê uma pessoa ou outra, tal, a pessoa, muitas vezes, na maioria, gente, eu vi um programa sobre isso, que os erros que a nossa mente nos causa, né? A maioria, quando vai falar de testemunha, normalmente erra a pessoa. Por quê? Porque a gente não consegue lembrar com detalhes. Você está numa situação que você vê uma situação de risco ali, muito dificilmente você depois consegue lembrar exatamente. Ô, professor, aconteceu comigo, eu não errei, não. Falei o nome da pessoa e tudo mais. Não, então, aí, bom, você conhecia, né, Alex, ou não? Não, de uma vez. Ah, é? Eu vi num programa desses, tipo, truques da mente, sabe? O cara lá da Polícia Civil, lá, o investigador, falou, você conhece essa moça aqui? Eu falei, lembro o nome dela até hoje. É a fulana de tal, comprou isso, fez assim, assim, assado, pagou assim, assim, assim. Ele falou, você pode vir comigo aqui na delegacia? Eu falei, vamos lá. Aí eu expliquei a situação toda, eu era vendedor, né? Então. Essa mulher tinha dado um cambalacho numa outra lá, pegado um dinheiro de uma senhora, torrou tudo. Então. Saiu comprando um monte de coisa, só que ela estava apresentando RG falso. E aí eu lembrei o nome dela, do RG e tal, que ela me deu, fui no sistema, puxei tudo, falei, essa daqui, eu comprou isso. Falei, caramba, você lembra? Pô, mas já tem um mês. Então, é complicado. Que bom que você lembrou. Mas eu vi um programa, Alex, que era um programa assim, por exemplo, não era truques mentais, mas era um programa científico que mostrava que numa situação, por exemplo, que você tinha ali 2 pessoas e você via um crime, por exemplo, e depois, assim, um momento depois você já tinha que falar para outra pessoa, que você já falava errado, você já não lembrava muito dos detalhes, né? Assim, eu queria ter a memória desse tipo, porque eu tô com uma memória, tô ficando velho lá também, né? Vai ficando velho. Só assistir lá a CPI lá que o cara não lembra de nada, viu, Alex? Exatamente. Então, você vê que ali você tem a questão de omissão. E muitas vezes aquelas omissões, elas são omissões relevantes, tá? É omissão relevante.
Por quê? Porque poderia mudar o rumo digamos assim, da CPI ou da investigação se a pessoa não omitisse, né? Então, a gente tem esse tipo de procedimento. E na contabilidade acontece, gente, tá? Você muitas vezes omite determinado procedimento ou você erra, você tem uma incorreção. Professor, se ali não fosse omitir nada, a maioria não era nem candidato, tá todo mundo preso. Sim, é tudo... Acredita? A presidência toda ali, ó, tava todo mundo. Todo mundo. Não ia ter CPI. Todo mundo, é tudo sem vergonha. Cara, é assim, eu tenho tem um grupo da família aqui no WhatsApp, né? Eu até estou pensando em sair, eu sou bem sincero. Tem um primo meu lá do interior que fica postando coisas a favor do Bolsonaro. Desculpa se tiver bolsonarista aí. Sabe, eu acho o seguinte, a pessoa pode ser a favor do Lula, pode ser a favor do Bolsonaro, entendeu? Assim, não sei se vocês viram ou têm acompanhado as pesquisas ultimamente de quem está na frente. Se a eleição fosse hoje, pessoal, pelo que vocês têm visto, tá? Quem ganharia a eleição, na opinião de vocês? Pelo que vocês têm visto aí na mídia de forma geral. A mídia fala do Lula, né? Mas... É até estranho, né? Oi? Não entendi, Alex. Eu também eu vi isso aí, até achei estranho o Lula. Assim, é uma pena que o brasileiro não tem memória, né? Para nenhum desses. Não, até tem. O que não tem é a mídia aí, o pessoal que força não ter. Então, mas veja assim, quando o Lula começou a subir nas pesquisas, eu falei, puxa, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu fui atrás e eu olhei várias pesquisas diferentes. Eu não estou olhando só a Folha, ou só, né, o UOL, que é da Folha, enfim, digamos, esses meios de comunicação que são, digamos, esquerdistas, tal. Não, pode pesquisar, pessoal, vocês vão ver várias, tá? Hoje o Lula ganharia, e eu não sou lulista não, estou falando o fato, tá? Exatamente, o UOL, Veja, né, mas pode pesquisar. Professor, mas saiu uma última pesquisa, agora eu não lembro, o instituto é muito desconhecido. Aí eu fui ver que eles fizeram uma pesquisa em 2.423 municípios e participaram 2.000 pessoas. Tá. Então, como é que eu vou tirar uma estimativa? Tudo bem, 2.000 pessoas de 2.423 municípios. Então, dá menos de uma pessoa, talvez, aí por município. Não, eu entendi sua pergunta, Alex. Eu também já me perguntei sobre isso. Mas sabe caramba, que metodologia é essa? Não, então... Essa é a diferença. Essa é a diferença. Justamente porque existe, tem um cálculo científico. Você pode reparar que normalmente as pesquisas, os caras fazem 2.000, 2.001, 2.002 pessoas. Já reparou nisso? Porque, na verdade, você tem uma metodologia de cálculo, eu não sei como que é, tá? Mas eu sei que tem. Eu não sei como que é, mas eu sei que tem. Que eles pegam um extrato pequeno e aí você tem a questão da indução e a dedução. Professor, eu já trabalhei fazendo pesquisa, mas assim, a pessoa que fazia o questionário, cara, eu já fiz isso. É maior mentira. Sabe por quê? Opa, sabe por quê? Vou te falar. Oi, pode falar. Tinha coisa que eu respondia, porque a pessoa já não queria mais responder. Não, entendi. Não, pensei que você... Cara, tinha... 90 você perguntas. as pessoas, né? Tinha 90, 110 perguntas, eu fiz para a Philips. Chegava na 61, a pessoa virava e falava assim, mas eu respondi isso que é igual aquela anterior. Coloca X qualquer uma aí. Não, eu só concordo com você. A pessoa só queria pegar o vintão dela na época e sair fora. Ela falou, cara, responde aí. Eu não aguento mais. Era 1h30 de pesquisa. Não, mas aí, cara, aí ninguém aguenta. Eu concordo com você, ninguém aguenta. Né? Mas, assim, eu vou te falar isso de experiência própria, porque eu fiz, eu trabalhei, foi lá no edifício Andraus. Não, então, mas aí, Alex, deixa eu perguntar, por exemplo, a pesquisa que você fez, ela foi elaborada por quem? Era uma consultoria lá de pesquisas de mercado. Sabe por que eu pergunto isso? Porque, assim, eu sei, e aqui não estou defendendo o Lula não, tá, pessoal? Nem Lula, nem Bolsonaro, tá? Só estou falando o que eu tenho visto nas mídias. E assim, quando a gente fala, então, por exemplo, desses... Eu já nem lembro porque que a gente começou a falar nisso, mas o fato é que, estatisticamente, tem uma ciência por trás aí, que você pega um extrato da população, no caso 2.000, vocês podem reparar, gente, é sempre 2.000 e pouquinhas pessoas, tá?
Claro, talvez pela quantidade ou pelo tempo, eu não sei como é o cálculo, mas isso ele faz com que você se aproxime de uma realidade, mas há margem de erro, há realmente o que o Alex falou, tem um monte de problema. Por isso tem que fazer constantemente, porque... Quem pediu a pesquisa também, Exato, né? Porque aí vai ser influenciado, né? por quem está comprando, quem está pagando a pesquisa, que resultado que você quer que dê. Claro, porque isso é muito em virtude... Por que eu não confio em instituto de pesquisa mais? Eu não confio em instituto de pesquisa porque já há muito tempo isso aí, independentemente do lado que você está, eles vão apontar para o seu lado. Exatamente. O que você quer que dê? É isso mesmo. O que eles falavam de nós contador antes é o que os institutos de pesquisa hoje. Isso aí é mais a relevância, né? Exemplo, ontem o Lula falou que se ele for eleito, ele vai se controlar os órgãos a imprensa, né? É verdade. Exatamente. Aí ninguém falou nada. Você me fala, o que o pessoal lá, pessoal do norte, o pessoal mais pobre, para isso não é relevante para ele, né? Exatamente, é isso, é exatamente, esse é o ponto, é isso mesmo, né? Então, a gente tem essa questão de relevância e, de novo, essas questões das pesquisas, tem tudo isso que vocês estão falando, pessoal. De novo, eu só estou falando aqui, eu estou usando como exemplo, mas não estou defendendo... Professor, esses institutos de rating, eu não confio em nenhum. Também é outra coisa. Standard & Poor's, é tudo mentiroso, porque a crise de 2007 aí foi tudo por culpa deles. Estava tudo fraudado lá, eles já sabiam disso, um monte de gente perdeu o emprego, pessoa se matou porque os caras davam rating AA para um monte de título podre, que não valia nada, e aí um monte de gente perdeu o emprego, muita gente perdeu dinheiro por causa dessas empresas de rating, já sabia que havia fraude. Isso, né? Isso mesmo. Quem vai pesquisar a história lá sabe. E os diretores, muitos desses bancos aí, né, Alex, ganharam, ainda que as pessoas estavam perdendo tudo, e tem gente que está morando na rua nos Estados Unidos até hoje, e ganharam bônus milionários ainda por conta daquela época, né? Exatamente. Essa semana me pediram para fazer um cálculo de EBITDA, eu falei mesmo para a pessoa lá, para a gerente do financeiro, falei, eu vou fazer o cálculo do EBITDA, mas já vou logo te falando que isso aqui não serve para nada. Eu faço, mas não serve para nada isso aqui, viu? Vai querer tirar... porque tem que inserir a depreciação. Eu falei, então, o conceito da depreciação é que você aprendeu, tá tudo errado, tá? Mas tá tudo certo, vamos embora. Então, eu faço. Essas coisas são complicadas, né? Por isso que não dá para acreditar nas pessoas, né? E a gente estava falando a gente estava falando do Instituto de Pesquisa, porque a gente estava falando de credibilidade, uma coisa assim, não é? Daquilo que é importante, não é? Ou seja, omissão. Exatamente. Né? Então, ontem eu estava pensando nisso, até por isso acho que foi que eu citei. Só complementar. No caso das pesquisas, então, eu não acredito numa ou noutra. Eu entro no Google e olho um monte de instituto de pesquisa, justamente o que o Alex falou. Quem contratou aquela pesquisa? Então, evidentemente que ele vai puxar a sardinha para o lado dele. Né? A gente tem o meu primo ontem mandou lá no grupo um vídeo falando, então você fala aqui no Google, pesquisa para presidente atual, né? Bolsonaro, 1.200.000 votos. Lula, 300.000, 400.000 votos. Você vê, que provavelmente isso é algo vamos falar assim, dos partidários do Bolsonaro. Se você for olhar alguma coisa da esquerda, vai ter alguma coisa diferente. Mas o fato, pessoal, é que a gente não pode acreditar muito nessas coisas, né? Não acreditar em político. Eu estava pensando, falei assim, puxa, os principais... Quais são, se eu fosse falar hoje, se alguém me perguntasse, qual é vamos falar assim, a profissão que menos tem credibilidade para você hoje? Eu mesmo perguntando para mim ontem, né? Eu falei assim, olha, eu acho que seria talvez a polícia, né? E estou falando isso por causa de algumas coisas que eu andei vendo aí, né? E mais a polícia civil do que a polícia militar. Mas embora hoje, para mim, já está meio que igual. Eu sempre defendi muito a polícia militar, hoje já nem tanto, né? Enfim, porque o pessoal tá matando muito, está exagerando na questão do poder, tal, enfim. Mas aí eu fiquei pensando, mas peraí, por que acontece isso? Por conta dos políticos. Então, qual a pior profissão hoje? Eu falaria o seguinte, primeiro, político. Não acredito em basicamente nenhum. Segundo, pessoal do judiciário, que eu também não acredito em nenhum.
né? Esse é o que eu mais tenho medo, professor. Exatamente, eu também. Porque se aí ele te manda prender e manda soltar, e você não tem a quem recorrer, não. Exatamente, é isso mesmo. Né? O Rui Barbosa, né, que tem aquela frase, a pior ditadura é a do judiciário, que contra ela você não tem a quem recorrer. Exatamente. Então você pega, esses caras do judiciário é bem complicado, né? Porque, puxa, os caras são dono do poder, tal, e é difícil. Então, quando você tem situações desse tipo, pessoal, nós estamos falando de, claro, a gente, né? Por isso que a gente não pode confiar em ninguém, né, Lu? Por isso que a gente tem que simplesmente nos guiar aí baseados em Deus, né? Porque se as pessoas ficam confiando, achando que o presidente A, presidente B, candidato B, deputado, sei lá, vai resolver o seu problema, não, ninguém vai resolver seu problema. Se você continuar não acordando cedo e trabalhando, desculpa, eles não vão colocar comida na sua mesa, né? Bom. Professor, depois eu vou deixar um link aí, tem uma aula muito boa do professor Enzi Rock, não sei se vocês conhecem ele. Qual é o nome dele? O Rock, professor Rock, H-O-C. Tá. E ele dá uma aula sobre contrato social. A essência do contrato social. E é muito em cima disso aí, das bases lá da Revolução Francesa, tal, que ele explica por que a nossa, comparativo da nossa sociedade comparado com outras sociedades europeias, americanas, tudo passa por uma questão do contrato social, a confiança. Muito interessante. É coisinha de 1 hora e meia, mas vale muito a pena, uma baita aula. Coloca no grupo lá pra gente, tá? Bom, então isso tudo, pessoal, pode nos levar à omissão, né, ou incorreção, tá? E aí, veja só, aí a gente vai para o erro, então. Então, são 3 conceitos: política, estimativa e erro. Então, a gente falou todas essas coisas de omissão, porque a omissão aqui, pessoal, basicamente, ela gera o erro. Na verdade, o erro é a omissão ou a incorreção. Então, quando a gente incorre, digamos assim, em algum erro, esse erro ocorreu por omissão ou incorreção. Algo que você não disse, não colocou na demonstração, ou algo que você colocou errado. Então, ó, o erro. E outra coisa importante, vejam o que ele fala aqui, gente. Erros de períodos anteriores, tá? Por que que ele fala de erros de períodos anteriores? Porque eu não posso aplicar esse CPC quando eu acho o erro no próprio exercício, tá? Eu estou em 2021, eu estou fechando meu balanço 2021, eu encontrei um erro que eu cometi, um erro contábil que eu cometi ali em janeiro, ou que eu cometi em fevereiro. Gente, o que eu vou fazer? Eu vou ajustar o erro, vou corrigir o erro agora. Eu não vou aplicar os procedimentos que diz a norma. Por quê? Porque eu ainda estou dentro do meu exercício contábil, tá? Eu ainda não fechei o meu balanço de forma definitiva. Então, como eu estou dentro do período contábil, eu não preciso aplicar essa norma quando eu identifico um erro, seja por omissão ou seja por incorreção. Então, pode ver que ele sempre fala, ó, erro de período anterior, tá? Então, são as omissões e as incorreções nas demonstrações da entidade, ó, de um ou mais período anterior. Vejam só, gente, decorrente da falta de uso incorreto de informação confiável, tá? Ou seja, falta de uso, omissão, ou uso incorreto, incorreção, de uma informação confiável que, primeiro, estava disponível quando da autorização para divulgação das demonstrações desses períodos e pudesse ter sido razoavelmente obtida e levada em consideração na elaboração e na apresentação dessas demonstrações contábeis. Tais erros incluem os efeitos de erros matemáticos, erro na aplicação de política contábil, descuido ou interpretação incorreta de fatos e fraudes, tá? Bom, então quando a gente fala aqui de erro, tá? Então, ó, é aquilo que você omitiu ou errou, seja no cálculo, seja na forma de aplicação, seja no entendimento, seja na interpretação de informação que você tinha na época ou que ainda você não tivesse, você poderia, de alguma maneira, ter calculado. Tá claro, pessoal, o que é um erro? Então, vou dar 2 exemplos aqui. Primeiro, vamos lá. O primeiro deles, férias e 13º, pessoal. Você não fez o registro contábil por accrual, ou seja, mês a mês. Você vai pegar lá em dezembro e fazer de uma única vez. Ou no ano anterior você deveria ter aquele passivo, não tem. Você reconhece ele. Isso é mudança de política
mudança, correção de erro ou é estimativa? Omitiu. Você poderia ter feito o cálculo e não fez. Porque se for pensar na relevância aí, numa DRE, por exemplo, seria uma omissão agora, né? Eu estou pensando assim. Isso. E sendo uma omissão é o quê, Rose? É um erro. É um erro. Mas Então, aí teria que acertar off-book ou... não, então, aí eu vou mostrar, nós vamos falar como que nós vamos acertar, né? Não, tem que acertar na contabilidade mesmo, tem que acertar na contabilidade, porque férias e 13º, você vai ter aquele passivo, tá? Claro, 13º a gente sabe que zera no final do ano, né? Então você poderia, vamos supor, se você está dentro do próprio exercício, deveria ter reconhecido mês a mês e não reconheceu, então chegou em dezembro, você corrige. Beleza, é uma correção de erro do próprio exercício. Então, aí esse procedimento aqui não caberia. Mas férias não, porque férias passa de exercícios, né? As férias, imagina uma empresa com uma grande quantidade de funcionário, imagina as férias que passam de um ano para o outro, e aí você deveria ter esse passivo lá, diferente do 13º, que ele zera no final do ano, porque você é obrigado a pagar, tá? Então, percebam que nesse caso, pessoal, na minha opinião, trata-se de erro. Por isso que ele fala que o erro ele é proveniente de omissão ou incorreção. E a incorreção é erro de cálculo, erro de interpretação, erro de aplicação. E aí, vou dar um outro exemplo aqui para a gente sair do café para o café, antes de nós entrarmos aqui nesse procedimento no próximo, que aqui ele vai falar aplicação retrospectiva, né? E a aplicação impraticável, tal. A gente vai entrar num outro conceito, mas é assim. A Rosen, que participa bastante lá do Sindiconte, ela já deve ter ouvido o pessoal discutir, eu já nem falo mais, eu já cansei de falar, não falo mais, sobre, até já usei isso aqui como exemplo, sobre propriedade para investimento, tá? Propriedade para investimento. Gente, se você tem um imóvel, né, ou digamos assim, uma edificação ou um terreno, e você aluga ou deixa parado lá para valorização, isto é propriedade para investimento, tá? Aí eu ouço um monte de colegas lá, viu, Rosi? Já teve umas 2, 3 discussões, como eu disse, eu já não falo mais. Sim, isso vai longe, essa discussão. Do tipo, não, mas eu sou uma imobiliária, eu sou uma entidade de administração de bens próprios, isto é a minha atividade, então isto é imobilizado. Já ouviu essa discussão? Já ouviram essa discussão, não? Então, gente, olha só, você classificar um bem, edificar, uma edificação, né? Ou um terreno que você deixa para valorização ou para geração de renda por meio de aluguel, se você fizer isso classificado como imobilizado, meu entendimento, é um erro de interpretação da norma, tá? É um erro de interpretação, tá, gente? Então, você está cometendo um erro contábil, você precisa fazer uma reclassificação, tá? Então, veja que essa reclassificação trata-se de um erro. Não é uma questão de política, porque a política é registrar e reconhecer. A empresa fez, só que ela fez errado. E esse erro é comum quando a gente está fazendo a interpretação da norma, tá? Gente, o mesmo acontece, posso dar de novo o exemplo aqui, da palavra de Deus, da Bíblia. A gente, quem é cristão aí, acho que o Alex é cristão, né? A Luciana, não sei a Rose, a Janaína e o Fabiano, mas é assim, por exemplo, não sei se vocês são dizimistas ou não, mas dá o dízimo, pessoal, tem um monte de gente, olha só, isso é erro, porque é erro de interpretação. Muita gente... Eu sou contra. Você é contra o dízimo, Alex? Eu sou. Não, tudo bem, mas por que você é contra? Aí você vai entrar lá na palavra lá, que... Por quê? Porque ele é uma regra estipulada para um povo, ele não é para todo mundo. Então, aí é que está, veja só. A palavra lá é dirimida e dirigida diretamente para aquela época, para aquelas pessoas. Então para quem vivia na lei. Não. Outra coisa você fala... Não, desculpa, mas você está errado, Alex. Não estou. Depois, se você quiser, a gente pode até discutir sobre isso, mas então,
Veja só, Abraão não estava sobre a lei e Abraão já dava o dízimo, ele deu o dízimo para Abimeleque. E isso é antes da lei, tá certo? Mas veja só, Mas a constituição do dízimo se faz lá com Moisés. Não, Para quê? Por causa das não, é assim, é por causa das 12 tribos. Não, são as 12. Não, na lei, ela vem para as 12 tribos, porque uma cuidava apenas do templo. Então você faz a divisão ali certinha, porque não trabalhava. Isso. Então você tem que separar as coisas, Antigo e Velho Testamento. No Novo Testamento isso aí não se faz sentido mais. Se quer viver debaixo da lei, ok. Eu, particularmente, sou contra. Não, né? Tudo bem, Alex, tudo bem. Não vou querer fazer que você seja a favor, mas veja só. Primeiro, não, eu também não vou querer que você seja. Se você acha que 10% lá tá tudo certo, eu fico com os meus. Então, primeiro, vamos lá. Vejam só, essas interpretações, como o próprio Alex está falando, pessoal, é assim. É uma questão de interpretação, tá? Que para alguns está errado e para outros não. Era esse o ponto que eu ia falar. Para alguns está errado, para outros não, tá? Quando você fala a primeira vez de dízimo, você fala do dízimo antes da lei. Então, o dízimo já existia antes da lei, tá? E a gente não dá dízimo porque a lei diz que a gente tem que dar. Naquele momento até poderia ser, mas mesmo depois do Novo Testamento, aí algumas pessoas vão falar assim, mas lá não fala de dízimo. Fala algumas vezes, mas não precisa, porque eles já seguiam a lei do que vinha dos judeus. E é uma questão de agradecimento, não é uma questão de obrigação. Naquele momento poderia ser obrigação, mas lembre-se, o dízimo foi instituído ou existiu o dízimo antes da lei, tá? Então, Abraão, quando ganhou lá a guerra, ele foi lá e deu o dízimo para Abimeleque. Então, veja, já tinha o dízimo antes, ele não foi instituído com a lei, entendeu, Alex? E outra, a gente não pode simplesmente falar assim, não, o Velho Testamento é velho e nós somos o Novo Testamento. Então, a Bíblia é só o Novo Testamento, entendeu? Então, a gente deveria considerar a Bíblia só o Novo Testamento, como os judeus consideram a Bíblia só o Velho Testamento. Aí é que está. Se você considera a Bíblia como um todo, então é tudo. Então, nós estamos ainda, sim, sujeitos ao Velho Testamento. Não sujeitos à lei, não é isso que eu estou dizendo. Mas os conhecimentos. Então, por exemplo, livro de Provérbios. Então, não serve de nada. Tá certo? Você concorda? Porque está no Velho Testamento. Os ensinamentos não, que nós temos... Claro que não. Eu vivo... Não, se você for olhar o que você vai seguir, as regras e as práticas, você não vai seguir as regras e as práticas da lei. Da lei, exatamente. E aí, quando você olha para o dízimo, ele está instituído, ali é uma questão simbológica, tem a simbologia. Mas a regra e a prática estão nas leis, né, de Moisés, que os próprios, você falou aí, os israelitas, lá, os hebreus lá, eles viviam lá pelo Talmud, né, que tem lei pra caramba ali dentro, né, até questão da mulherada, homem, como deve se portar, o que deve fazer, como deve... Então, assim, quando você vai olhar as leis, isso está instituído lá dentro, isso é fato. E explicando o porquê, né? E outra, o dízimo deles, na época, a 10ª parte, se você for ver, né, não era em cima do seu dinheiro, era em cima do quê? Do que você plantava, da sua plantação, não do que você ganhava. Mas isso, Alex... Então, se você for ver o seu 10%, não, porque o dinheiro, se você for ver a questão monetária, sempre existiu. Isso, sempre existiu. O que a Luciana já foi sal, já foi pedra, já foi um monte de coisa. Não, mas nessa época não tinha dinheiro, né? Não, mas era... ok, não existe... o dinheiro, espécie física, não. Isso, mas era muito escambo. Então, por isso que você dava grãos, era o que você tinha. Sim, mas assim, a simbologia monetária já existia já na época também. Já existia, já foi de tudo. Se você pegar desde o Velho Egito, da época do Egito lá antigo, já existia a simbologia de alguma coisa que representasse do que eu posso trocar, o que não dá para trocar, algo monetário. Então, ali dentro da lei, ele especifica que eram os grãos. Eram os grãos, a sua plantação, algo que você gerasse o valor do seu trabalho, né? Então, se você for ver, tem bastante coisa assim que não dá para se aplicar mais. Eu acho que, sei lá, a pessoa quer dar, dá. Se você quiser fazer em doação para alguém, faz. Eu, particularmente, não sou dizimista e nem faço questão de ser. Entretanto,
Eu faço as minhas doações mensais de uma outra forma. Não especificamente. Eu acho que é interessante que a gente tem que apoiar, não é o dinheiro, sim é você estimular nas pessoas o fato de você contribuir com alguém. A ideia do dízimo, eu acho que deveria ser mudada, em vez de você dar dinheiro e você facilitar, ajudar a pessoa a crescer na vida, a se desenvolver, um monte de coisa. É você estimular a doação. A própria Luciana está falando aí, né? É você ser o mais humanitário, se compadecer com uma dificuldade e ajudar, contribuir. É a contribuição, né? Quando a gente fala de dinheiro é complicado. Não, então, Alex, mas é o seguinte, tem muita gente que tem esse tipo de pensamento. Eu não concordo, tá? Não concordo. Respeito, não é só você. Eu até citei esse exemplo porque eu sei que isso é um tema muito polêmico. Tem um monte de gente que fica escrevendo não, né? Fazendo vídeos aí. Mas é assim, o meu entendimento, o dízimo já tinha antes, tá? Nós não vivemos mais sobre a lei. Mas nem por isso, a gente tem muita coisa que a gente faz hoje que foi criado na lei, e a gente acaba fazendo, né? Claro que isso vem pela questão dos usos e costumes e tal, mas, por exemplo, isso é uma questão, e era o ponto que eu estava falando, que é a interpretação, tá? Na verdade, o ponto que eu estou falando aqui não é entrar, se está certo ou está errado, é a interpretação. Então, veja, o Alex, por isso que a gente estava falando, o primeiro exemplo que eu dei foi, até citei o caso da Rose, né? A Rose, que ela conhece o pessoal do Sindiconte, o pessoal fala muito isso. Então isso aqui é imobilizado, não é propriedade para investimento. Isso é uma interpretação. No meu entendimento, é uma interpretação errada. O caso do Alex, como nós estamos falando aqui, da questão do dízimo e da lei, eu concordo que naquela época as pessoas davam dízimo e o dízimo era para suprir a tribo de Levi, né? Os levitas, né? Muito bem. Só que não se dava dinheiro porque não se tinha dinheiro. Naquele momento não tinha dinheiro. Você podia ter uma expressão monetária, mas o dinheiro exatamente não tinha, né? Esse é um ponto. Segundo ponto, a gente na Bíblia tem a passagem que o dízimo já existia antes, então ele foi instaurado ali na lei para o povo judeu, para o povo hebreu, mas antes mesmo com Abraão Abraão já deu o dízimo. E outra coisa é a questão do entendimento. E aí não tem certo nem errado. O dízimo é gratidão. Eu dou o dízimo na igreja porque eu estou dando para a obra de Deus. Quando eu faço alguma coisa para uma pessoa na rua que está com fome, eu estou fazendo ali uma doação, estou ajudando. Isso não é dízimo, são coisas diferentes. Você pode fazer doação e não dar o dízimo. Ninguém é obrigado a dar dízimo. O dízimo você tem que dar do coração. Então, eu não concordo com o dízimo, né? Como o Alex falou, não tem problema nenhum, porque ele não sente no coração essa necessidade. A Luciana já sente. Então, é uma questão, digamos assim, de entendimento. Eu sou da linha que eu acho que a gente tem que dar, não como obrigação, viu, Alex? É isso que eu penso. A gente não é obrigado a dar. Eu dou porque eu sinto no meu coração que eu devo ajudar, porque se eu não der dinheiro na igreja, ninguém nunca me pediu, falou que me obrigou. Não, ninguém nunca me falou isso. Pelo menos na minha igreja, o pessoal fala, lógico, porque a igreja precisa ser mantida, mas nunca é imposto. Quando impõe, está errado. Acabou. Impôs, está errado. A gente tem que dar por gratidão. É diferente. É a boa vontade. Não, a gratidão. Pela boa vontade, isso. é diferente, porque, igual a Luciana postou ali agora, uma Malaquias 3:9 lá. Aquilo ali é uma imposição, porque é para o povo hebreu. Aquilo ali é a imposição, é a lei. Exato. Na lei foi. Para Abraão, para Abimeleque, não foi. Por isso que, assim, usar aquele versículo ali isolado, porque você tem que ler o contexto da história toda, aquilo ali é isolado, não pode. Qual que você diz? Isolado, se diz. O que ela postou aqui agora, aqui em Malaquias 3:9. Aquilo ali é a lei, é a história, porque é Velho Testamento, é para aquele povo, não se aplica para a gente. Se você for observar, a gente é considerado como gentil, não é nem hebreu. Ali é um povo hebreu, assim, teoricamente, né, os descendentes dos hebreus, da saída do Egito. Mas, enfim, fala, Rose, você ia comentar? Não, estava aqui pensando sobre a PCLD, né? Estava vendo um comentário de um colega falando que na empresa lá nunca tinham feito e que, né, eles iam adotar agora, mas que, né, a empresa estava reticente lá em fazer isso, mas resolveram fazer porque... Eu já sei, eu já imagino por que eles estavam reticentes, né? Mas vamos lá.
E aí eles resolveram fazer, né, para poder reconhecer, mas aí eu estava pensando, né, que né, nessa questão do dízimo ou não, né, é tudo uma interpretação, né? Isso. Esse é o ponto nessa discussão que a gente está tendo. Aliás, vamos sair já para o café, mas esse é o ponto. É o problema, é a questão da interpretação, tá? Por exemplo, se a gente for pegar na congregação, as mulheres vão com o véu, porque lá falava, né, que a mulher tinha que usar o véu na igreja. Então, isso é uma interpretação. Então, para eles, isso está correto. Tá? Quando a gente vem para o ponto de vista contábil, se a gente for pegar esse exemplo da Rose, por exemplo, na questão da PCLD, é a mesma coisa. Só que tem um detalhe, Rose, tem um detalhe, né? Por exemplo, a questão do dízimo, como nós estamos falando, eu posso achar que sim, o Alex acha que não, e aí fica na interpretação. Agora, no caso da contabilidade, vai um pouco além. Sabe por quê? Porque, assim, a empresa, em tese, precisa fazer. Veja só, se eu der o dízimo... É isso que eu ia perguntar, se isso é um erro, uma omissão... Então, nós vamos chegar nesse ponto. Porque, por exemplo, eu dou o dízimo, o Alex não dá o dízimo. Bom, eu vou para o céu e o Alex não vai para o céu? Não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso não é fator determinante, tá certo? De nós sermos salvos ou não. Veja que, por exemplo, se eu tiver errado na minha interpretação, eu simplesmente vou, digamos, acertar minhas contas com Deus. Se o Alex estiver errado na interpretação dele, ele vai acertar as contas com Deus. Percebe que é uma relação entre uma pessoa e Deus? É uma coisa. Agora, quando você está falando de uma empresa, você tem os stakeholders, tá certo? Então, por exemplo, a empresa deixa de reconhecer algo lá no resultado, a gente tem que lembrar que essa demonstração está indo para várias pessoas, certo? Não sei se ficou clara a diferença, pessoal. Então, nesse caso, eu posso prejudicar o banco, eu posso prejudicar o fornecedor, entendeu? Os investidores. Por quê? Porque eu, empresa, estou informando algo errado. Agora, e aí, pessoal, para a gente sair para o café, transfira a pergunta da Rose para vocês. A empresa está discutindo agora se deveria aplicar ou fazer o cálculo da PCLD. Vocês acham que isso ela não fazia e agora vai fazer? Nós estamos falando de estimativa, nós estamos falando de erro ou estamos falando de política, mudança de política? O que vocês acham? Aí eu vou usar fazer um comentário até que o Alex fez, que nesse caso cabe bem, né? Mas o que vocês acham, pessoal? Alguém aí? Eu estou na dúvida se é uma mudança de estimativa ou se é um erro mesmo, uma omissão. Está na dúvida, Alex? Inclusive, quando essa colega falou, ela, né, perguntou se devia aí acertar, tipo, do ano passado, reabrir o passado, né? Foi a pergunta que ela me fez. Então, vamos lá. Alex? Eu acho que é uma mudança de estimativa, né? Porque você tinha as informações para serem feitas e não estavam fazendo. Mas, por quê? Porque é algo estimado, não é correto que você vai receber ou deixar de receber. Né? Então, você tem ali, e outra, né? O cálculo que você faz da PCLD aí, vou chamar pelo termo antigo, porque o novo é muito longo. Pode chamar PDD, não tem problema. A estimativa de qual percentual, se não me engano, acho que é a própria empresa que faz. Então, se ela definiu ali que ela entende que é igual na empresa que eu trabalho, nós não fazemos PCLD, porque é muito seguro. A gente sabe que nós vamos receber sempre. Então, mas olha só. Mas veja só o que o Alex está falando. Você não faz por quê, Alex? Porque é seguro. Nós temos a gente não tem problema de não receber. Não existe. Exato. Mas esses números, Alex, esses números ficam onde? Reconhecidos como? Dependendo, vamos supor, se ultrapassar o prazo aí previsto. Não, ele simplesmente não faz. Não fica em lugar nenhum. Então, mas vamos lá. Olha só. Alex, não é que você não faz. Olha só, pessoal. A política é determinada para fazer. A política é determinada para quê? A política lá, tanto é que na nota explicativa, né, a gente informa que nós não fazemos porque os contratos são seguros. Né? Então, beleza. Com a CEMIG. Vamos muita calma nessa hora.
Vocês, ó, veja só, na nota explicativa você fala que não faz porque os contratos são seguros. Consequentemente, Sim. não é que você não faz, é que vocês sabem Não que reconhece. tem perda. Sim. Percebe? Nunca Agora, houve. vamos supor se você tiver um contrato que houver um risco, vocês detectaram um risco no contrato, e aí? Vocês não vão fazer. Putz, professor, é muito complicado, porque o sistema elétrico ele é muito Não, regulado. eu entendo, eu sei disso, mas vamos supor que aconteça, de alguma forma, você ter um contrato lá que, por acaso, aconteceu alguma coisa, que você, sei lá, um dos contratos, vocês correm o risco, seja provável que vocês não vão receber. Vamos supor que aconteça. Eu sei que não é o caso, porque o seu segmento ele é muito específico, né? É muito E realmente é regulado. muito seguro, eu concordo com você, mas vamos supor que aconteça. E aí, o que a sua empresa, o que você acha que a sua empresa faria? Dependendo da relevância lá do valor, teria que... Ia Na verdade, reconheceria a perda, né? Sim, reconheceria a perda, reconheceria a perda estimada. estimada. Porque seria, nesse caso, vamos supor, um caso isolado, reconheceria a perda. Então. Vou falar, por exemplo, de um cliente, professor. Psicólogo, fecha um contrato ali mensal, e aí esses dias ele veio me falar que já faz 3 meses que ele não recebe do cliente tal. Ele não tinha, né, me passado isso, e aí eu fui checar lá e falei, esse valor não entrou, por quê? E aí ele veio me falar, nesse caso, 3 meses, né? 90 dias aí, que eu lembro que o professor falou 180, né? Não, isso é política da empresa, tá, Rose? Tá. Cada um define a sua, né? Isso. Tá. Nesse caso, uma contabilidade, né, de pequena empresa. Teria que ter esse pensamento. Também. Então, mas aí, veja só, olha só. Mas, Rose, vamos lá. Você faz o cálculo, que nem, por exemplo, o cliente te avisou agora, e aí? Você fez o cálculo lá, reconheceu a perda ou não? Porque é que nem eu ia perguntar para o Alex, isso fica pendurado onde, né? Não Contas fica. a Ele receber, simplesmente né? não faz. Não. Fica em aberto lá. Ele não faz. Quer O dizer, caso não do joga para Alex... perdas, né? Só complementando, o caso do Alex não fica aberto em lugar nenhum. Eles simplesmente não fazem. Mas ainda vou voltar no caso do Alex. Mas ele coloca na nota que não faz, não reconhece, porque os contratos são seguros. É isso, né, Alex? Exato. Então, veja, ele não tem essa contabilização. Não. Então, Rose, o valor do Alex não fica aberto em lugar nenhum. Não fica registrado. Nesse caso, eu vou jogar para perdas, porque não tem um cliente, ela não sabe quando vai receber isso. Então, olha só. Então, vamos lá. Só vamos... aliás, vamos sair para o cafezinho, pessoal? Na volta a gente retoma. Ô, professor, e tem um negócio legal no setor elétrico, quando uma empresa não paga, não assim que ela comprou de mim, mas você tem contratos de energia que você tem que jogar para a rede. Então, isso é rateado com todo mundo. Sim. Então, é diferente. Não, eu entendo porque você é uma questão de, digamos assim, de segurança nacional, é uma questão de que envolve o administrador, como é que chama? O administrador nacional lá, o regulador nacional. O ANEEL. Então você tem uma agência reguladora, enfim. Eu sei que realmente é diferente, Alex, porque eu já auditei, já prestei serviço, não auditei, mas eu prestei serviço lá na CEMIG, aqui em Campinas, como é que chama? CEMIG, um diretor que trabalhou com a gente, ele pediu as contas da CEMIG porque tinha coisa errada e ele era muito Caxias, assim, muito certinho, ele não concordou com a operação. Ele saiu fora. Porque foi no endividamento da CEMIG, em 2010, ele saiu fora ali. Ixi, deu um rolo. Aí ele falou, não, preferi sair e ter minha consciência tranquila. Foi mais ou menos nessa época aí, sim, que a gente prestou serviço. Lá era consultoria, tá? Não acho que era due diligence que a gente estava fazendo. Porque a CEMIG, a CESP, a gente prestou bastante serviço para a CESP. Por quê? Porque o diretor da nossa empresa, que era o seu Irashima, não sei se você já ouviu falar, ele é uma das... Não. Agora basicamente, parece que se aposentou.
Mas ele era uma das maiores autoridades em energia elétrica, na parte de auditoria, de consultoria. Então, eu fui diretor dessa empresa, a gente fazia bastante due diligence lá. E aí isso que você está falando, muita coisa eu conheço porque a gente via lá nessas empresas. E esses processos que a gente fez eram um processo porque elas estavam comprando, principalmente a CESP estava comprando um monte na época de empresas aí, e a CEMIG também. E tinha uma outra no Rio lá, e uma no Mato Grosso, se eu não me engano, enfim. A gente prestou vários serviços. Então, eu entendo essa coisa do contrato, porque você tem a agência, você tem ali os reguladores, você tem o regulador nacional que ele recebe a energia e distribui para todo mundo, então tem uma série de detalhes. Mas nesse caso, Alex, veja bem, só para a gente sair para o café, é assim, a política da sua empresa, se você pensar bem, a sua empresa faz a PCLD, certo? Ou seja, se ela analisa os contratos, se ela divulga em nota explicativa que ela não faz, porque os contratos são seguros, então ela está dizendo o seguinte, ó, eu não estou reconhecendo porque eu não tenho perda. Tá? Porque se por algum... Entendeu? Perceberam a diferença? Na verdade, entendi. Você fala assim, você faz a PCLD, porque você determina um tempo ali específico para você analisar se você vai ter perda ou não. Então, você identificou que não havendo perda, você já fez a PCLD. Então, exato, teria que mudar até a forma de escrever nas notas, né? Exato. Então, percebe, Alex? Não sei se ficou claro o que eu estou querendo dizer. Assim, entendi. A política é fazer. Você não reconhece porque você não tem a perda. Então, sim, no caso da Rose... Não, na verdade, a gente não é que não reconhece, não reconhece, não contabiliza. Né? Ou seja, não reconhece, não coloca no balanço porque você não tem, porque os seus contratos são seguros. Mas todo ano eu tenho certeza que pelo menos essa análise alguém faz. Fala, não, continua tudo igual, então você não tem perda. É porque os contratos lá são atrelados, né? São contratos de 20 anos, tudo. Aí então, teria que escrever nas notas, contrato, né? Conforme, levantamento, né? Não tem... Eu vou até olhar aqui, mas tem. Agora você pega o caso da Rose. Rose, essa empresa que você falou, coitado, e eles estavam discutindo se iam fazer ou não. Bom, primeiro, aí eu lembro, até falei, vou falar uma fala do Alex aí, que muitas vezes a gente pode ser um ou outro. Aí eu disse que não, ou é um erro ou é uma mudança de política, né? Ou uma estimativa. Então veja só que neste caso, Rose, o meu entendimento, não no seu cliente, mas nesse colega que você estava comentando. O meu entendimento é assim, ele deveria fazer a PCLD. Ele não fez. Então, eu estou discutindo se eu vou fazer ou não. Então, se eu não fazia, vou fazer. Então, se a gente for pensar bem, eu estou mudando de política, tá certo? Porque eu não fazia e vou começar a fazer. Não fazia, agora eu faço. Era o mesmo caso da menina que eu falei lá. Eu estava na igreja, tinha um procedimento, agora tem outro, não estou na igreja, tem outro procedimento. Então, é como se você tivesse mudado de política. Só que a gente tem que lembrar que essa mudança de política, a questão é, lá atrás, você sabia que tinha que fazer ou não? Se você sabia, se você conseguia fazer o cálculo e não fez, em tese você tem um erro. Então, por exemplo, você falou assim, não sei se ficou claro, Rose, pode falar. Não, ficou. No caso lá, só para explicar melhor, da empresa da colega, esses valores estavam lá, tipo, há 2, 3 anos pendurado lá no contas a receber. Só que, por exemplo, leva um balanço desse para o banco, o que o banco vai pensar? Tem a receber, então tem aí uma garantia, né? Sendo que não existia. Exato, exatamente. Veja só, isso é a diferença do entendimento, como a gente estava falando do dízimo. Eu vou acertar com Deus, é uma coisa minha. Se eu tiver que ser prejudicado, eu serei. Nesse caso que você falou, pode prejudicar o terceiro, porque é uma relação dele com o banco, então ele empresta dinheiro e o banco é prejudicado. Veja, na verdade, não sou eu que serei prejudicado, eu estou prejudicando terceiros, porque eu estou induzindo o terceiro a tomar uma decisão errada. Nesse caso, você tem um contas a receber que não existe e estou mostrando para o banco que existe. Então, esse caso de você saber que tem que fazer e não fazer, esses casos eu entendo como, digamos, erro. Agora, por conta desse erro, não que eu vou tratar isso como uma mudança de política, mas por conta desse erro, eu vou mudar minha política, que é passar a fazer todo ano.
tá? Não sei se ficou claro. O fato de não Professor, ter feito foi um então, no erro. caso, ela vai reconhecer a perda e, a partir desse momento, começar a constituir a PCLD. Exatamente. Então, ela vai corrigir o erro, porque não fez lá atrás, foi um erro. Só que este erro está gerando a mudança na política. Não sei se ficou claro aí o entendimento. Pelo menos é assim que eu entendo isso. Porque é difícil, realmente, a gente entender. Ó, às vezes é erro, é mudança de política. Não é tão fácil assim, né? Não é tão fácil. Mas a gente vai... isso precisa pensar um pouco mais. A gente vai falar outros procedimentos aqui, e aí a gente vai, então, discutir um pouquinho mais. Nós vamos tomar um café, pessoal? Então, são 10h20, 20 minutinhos, 10h40 a gente volta, tá bom? Tá bom. Né? E eu vou, então, encerrar essa aula, pessoal. O link é o mesmo, tá bom?